Opa, tudo bom aí? Beleza? Bom, gente, como todos sabem, eu tô lendo a Bíblia, né? Então, todos os dias tô lendo a Bíblia. Isso tá me enchendo da palavra de Deus, está me edificando, está sendo muito bom para mim. É, Eu, como todo ser humano, eu sou um pecador, né? Eu não sou pastor, sou apenas um estudioso da Bíblia. Sou um pecador também, como todo ser humano. Não sou um teólogo, então qualquer erro que eu fale aqui ou pareça, né? Peço perdão já de início, tá? Esse é um canal de um estudante da palavra de Deus, tá? Não um teólogo. E eu tô no livro de Amós. Bom, Amós não era pastor, ele era boiadeiro, ele era cuidador, né? Do campo lá, mas Deus usou ele. Amém? Então vamos aqui ao contexto da época. Na época, né, Israel vivia uma época muito boa, prosperidade, tá? O pessoal tava muito bem, o pessoal continuava ofertando, indo na igreja. Porém, Deus não estava satisfeito com isso. Por quê? Porque Deus não queria prosperidade, queria que o povo sofresse, não. É porque o povo estava fazendo isso e estava fazendo com uma certa hipocrisia, arrogância. Haviam cidades lá em Israel que estavam cometendo um adultério espiritual, né? Que eles estavam adorando deuses feitos por mãos humanas, imagens, né? Então, Deus estava preocupado com o povo, né? E estava avisando ao povo. Tem partes lá que cita que Deus levou pragas, inclusive lá para Israel, semelhantes a que ele levou para o Egito, para ver, né, se o povo entrava na linha, que como bom pai, né, ele corrige com disciplina, igual uma mãe quando o filho faz uma coisa errada, um pai corrige, põe um castigo, né? Então Deus castigava. Naquela época era Deus dos exércitos, né? É... Então eu vou falar algumas partes aqui, né, que trazem mensagens poderosas sobre justiça social, arrependimento verdadeiro e o perigo de religiosidade vazia. Religiosidade vazia é essa questão, né, do povo. O que acontece muito em algumas igrejas, né, vai somente aos domingos na igreja, não pratica o que prega, né? Que é muita gente. É muita gente. Não me excluo nisso, que eu já tive isso, religiosidade vazia, e é uma luta diária, porque você não pode ser hipócrita com Deus. Você tem que ir com o coração cheio mesmo, porque você tem que ir querendo Deus. E não para agradar homens, você tem que estar indo na igreja para agradar a Deus. Entendeu? Então é isso, E já falando aqui, né, se você gosta desse tipo de conteúdo aí, se quiser já pode deixar o like aí, compartilha aí se você acredita que isso vai agregar, essa mensagem vai agregar para alguma pessoa. Amém? Tô falando igual youtuber, né? Tô no YouTube aqui, né, colocando vídeo. Então, Amós era pastor, mas era pastor de animais mesmo, tá? Colhedor, ele era de Tecó, né? Que é uma vila pequena, que era uma vila pequena ao sul de Jerusalém.
e que era do Reino do Sul, que era Judá. Na época, acho que era Uzias que governava Judá, né? E ele foi chamado por Deus para entregar mensagens proféticas ao Reino do Norte, que era Israel, né? E na época, como eu já havia dito anteriormente, né, Israel estava passando por um período de grande prosperidade econômica, né? Mas de forma espiritual ela estava muito vazia, estava em ruínas. O povo ia se afastando cada vez mais de Deus, praticava idolatria, né? Como eu já falei, né? Tinha injustiça social, né? E ricos costumavam oprimir os pobres, né? Em um período era de uma religião e justiça social estavam completamente desconectados, né? E Amós, né? O boiadeiro Amós aparece aí para ser uma voz profética, né? Deus enviou ele para denunciar o comportamento e adverte sobre o julgamento iminente que Deus fará com eles caso eles não se arrependam. É o famoso nos dias do Senhor. Inclusive, essa expressão nos dias do Senhor tem que se estudar muitos contextos, porque nem sempre naqueles dias, né, que eles falam, naqueles dias, se refere-se ao fim dos tempos. Às vezes era uma situação que estava acontecendo ali, no contexto de cada livro, da época de cada profeta. E o profeta estava alertando: olha, se você não seguir a Deus, vamos dizer assim, a chibata vai comer. Gente, isso é uma coisa séria, muito séria, né? Por isso que muita gente fala: o Antigo Testamento é muito sangue, muito isso, muito aquilo. É, é porque o ser humano era um bicho solto. Então, não, as constituições, as leis ainda vamos dizer assim, no berçário, estavam sendo desenvolvidas, né? E não é igual hoje. Hoje existe consenso para muitas coisas, né? As leis sociais de trânsito, né? Então, por exemplo, estou dando exemplo de trânsito porque, por exemplo, se você pegar um semáforo aqui em BH e for lá para Japão, tem um semáforo semelhante: vermelho para, amarelo atenção, verde siga, que é um consenso mundial. É um exemplo meio tosco, desculpa aí, gente, mas eu tô querendo dizer o seguinte: as coisas, as leis, as regras ainda estavam sendo desenvolvidas, então muitas vezes a justiça era feita com as próprias mãos mesmo, entendeu? Muitas vezes um rei mau ele tinha que ser morto mesmo na espada, porque senão o povo ia sofrer. Um roubava o outro e nada acontecia. Aí as leis estavam sendo desenvolvidas, seguiam muito o código Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente, né? Hammurabi. E a Bíblia no Antigo Testamento tem muito esses detalhes. Mas voltando aqui, tá? Vamos lá, né? No capítulo 4 de Amós, nós vimos Deus confrontando Israel pelo coração endurecido de Israel. Porque, poxa, Amós começa denunciando o pecado de mulheres influentes e ricas, né? Chamando-as de vacas. É isso mesmo, vacas de Bazã, né? Tá lá em Amós 4:1. É uma forma meia tosca, né? Meio rude, né? Mas ele já chegou metendo o pé na porta, vamos dizer assim, né? E nessa expressão simboliza o luxo e a complacência delas, né? Enquanto elas exploravam as pessoas mais pobres e necessitadas, elas viviam no luxo, né? Depois Amós já chega denunciando a hipocrisia religiosa, né, do povo, que iam a templos de Betel e de Gilgal,
para fazer adoração a Deus, mas os corações deles não estavam lá em Deus, tá? Eles estavam apenas fazendo um show, vamos dizer assim, show da fé, né? Todo mundo lá, uhul, Jesus é Deus, né? Hoje seria assim, né? Mas naquela época, Deus dos exércitos, uhul. Mas eles estavam ali numa festa com o coração vazio. Eles não estavam ali de coração aberto para Deus, não de verdade. É o famoso santo de pau oco, né? Por fora aquela expressão, por dentro vazio, né? E Deus, ele não gosta de rituais vazios. Ele quer corações transformados, de verdade, real. A mudança vem de dentro para fora, de dentro para fora. Muitas vezes você vai numa igreja aí, você vai ver os líderes, os pastores, os anciãos, o nome que vocês quiserem dar. Lindos, né? Bonitos, com seus ternos Armani, né? Maravilhosos. Louvando ao Senhor. Não estou julgando, apenas dando um alerta. Será que eles realmente são verdadeiros profetas de Deus? Ou estão lá fazendo o show da fé, né? O óleo por mim, né? Que tá passando aí na rede de televisão, né? E muito bonito, muito maravilhoso, mas que a gente não vê no dia a dia. Sabe como é que você sabe que um cristão é verdadeiro? Pelas suas atitudes todos os dias. Todos os dias. Um cristão verdadeiro não é pra gente ficar vigiando. Isso é com Deus e ele. Ele ora todos os dias. Ele se dobra o joelho todos os dias. Ele pede perdão a Deus todos os dias. E mesmo que ele peque, ele se arrepende do pecado todos os dias. Ele lê a palavra e medita nela todos os dias. Ele prega a palavra, nem que seja para uma pessoa, para meia dúzia de pessoas, sempre que tem oportunidade, ele coloca naquela conversa a palavra de Deus. No cafezinho da empresa, no momento que a pessoa está triste, ou mesmo no momento de felicidade, ensina a pessoa a ação de graças. Esse é um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro não fala palavrão? Pode falar. Porque às vezes no momento de raiva ele acaba falando. Jesus não chamou os fariseus de raça de víboras. Acabamos de ver aqui Amós chamando as mulheres de vaca. Comparando as mulheres à vaca. Isso para mim é uma forma rude. É bom isso? Não, pega muito mal. Mas somos humanos. Mas o cristão verdadeiro, ele é humano. A diferença de um cristão verdadeiro com um falso profeta é que o cristão verdadeiro, ele se arrepende verdadeiramente do pecado dele e ele pede a Deus uma mudança interna para que essa mudança chegue a uma hora de tal nível que se possa ver exteriormente. E o que estava acontecendo lá em Israel é que as pessoas estavam prósperas, estavam orgulhosas, e havia injustiça social, muitos pobres, pessoas muito pobres e pessoas muito ricas, e o rico fazendo maldade com o pobre, tá? E a Bíblia não especifica bem o que estava sendo feito. Inclusive a Bíblia condena empréstimo com juros, essas coisas, pode ser até isso.
Eu falo condena porque até onde eu li aqui, né? Tô estudando, tá? Eu vi isso, né? E Deus chama as pessoas para buscar Ele. Ele fala, ele fala assim, ó, no capítulo 5 ele fala assim, ó, buscai-me e vivei. Deus fala, buscai-me e vivei. Amós 5:4. Ele fala para a gente abandonar os ídolos, né? Como Betel e Gilgal ficavam adorando ídolos, né? Ele pede para a gente rejeitar o mal e praticar o bem. Ele quer que sejamos justos, não apenas rituais religiosos, mas chegar lá na igreja, aquele ritual, ó, oh, Senhor, paz do Senhor, baca, 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 baca e pau, né? Como se estivesse falando em línguas, não sabe se você fala sinceramente ou se é falsamente, e aquela coisa, e aquela maravilha, aquela unção, só lá dentro. Entenderam? Deus fala pra gente rejeitar o mal e praticar o bem. Deus quer justiça, Ele não quer religiosos. Ele quer justiça, Ele não quer religiosos. Ele pede pra gente defender os fracos e os pobres. Ai. Deus fala que Ele deseja que antes corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. A justiça corre devagar, mas o juízo como as águas. Que seja feita a justiça da forma mais rápida. O juízo da forma mais rápida e que a justiça continue perene ali. Ó Senhor Jesus, eu espero que vocês tenham entendido aqui nas minhas limitações aqui, né? Essa mensagem poderosa, tá, gente? Deus é a melhor escolha que a gente pode fazer na nossa vida. E nós devemos adorá-lo de coração aberto mesmo, não somente em cultos ou cerimônias formais, mas todo o tempo. Inclusive a palavra adoração também tem esse significado de trabalho. Toda vez que você serve a Deus, você está adorando a Deus. No seu trabalho, quando você faz um trabalho bem feito, você está adorando a Deus. Faça as coisas na sua vida como se fossem para Deus. Amém? Né? Porque religião, cara, religião é uma coisa vazia. Ela é muito vazia. Deus, ele abomina rituais de coração que não é sincero. É pior. É melhor você nem fazer. Tá? Melhor você nem fazer. Ele quer que a gente o adore com amor verdadeiro. É isso que Deus quer. E é isso que ele fala em Amós. Oh, Senhor Jesus. A gente deve se arrepender e urgente. A gente tem que arrepender para hoje, para ontem. Para ontem que a gente tem que arrepender. A gente não pode se enganar achando que porque a gente tem uma boa cama, que a gente tem uma boa casa, comida na mesa, sempre. É bênção de Deus se a gente está se afastando dele. Eu, inclusive, eu falo, tô em pecado, porque, olha, vou fazer umas 2 semanas aí que eu não vou na igreja. Você acha que eu não sinto falta, irmão? Sinto pra caramba. Tem vontade de estar lá orando, louvando. Deus, ele é muito, muito dentro de mim, sabe?
É complicado porque a gente tem que trabalhar, tem que pagar as contas, na verdade. Mas eu peço a Deus sinceramente, que não se afaste de mim, nem deixe eu me afastar dele. Porque é verdade. A nossa, a nossa justiça, ela ela não pode ser vazia. Nossa justiça não pode ser vazia. A nossa justiça tem que ser uma justiça séria. Quando eu falo de justiça, ser justo, ser correto. A gente não pode ser uma pessoa de coração vazio para Deus. Tem muita gente que vai na igreja de coração vazio e tá indo lá por aí, ritual, costume. E Deus não se agrada de coração vazio. Bom, só fraco, né, gente? Pelo amor de Deus. Nossa, Senhor Jesus. Eu sei que vocês preferiam um outro cara aqui pregando, uma outra pessoa, um Benihim da vida. Mas eu não sei, não, eu tô lendo a Amós aqui e me tocou e eu tinha que falar para vocês isso. Deus não quer coração vazio dentro da igreja. Deus não quer arrogância dentro da igreja. Deus não quer que a gente o adore com hipocrisia. Esse povo aqui, Betel, Gilgal, as cidades foram destruídas, foram levados para o exílio da Síria, tá? Eu busco o contexto, gente. Por quê? Porque Deus permitiu isso. Porque eles estavam se afastando do Senhor. Amém? Bom, espero que essa mensagem edifique você e sua casa. Que o Senhor os ilumine. Amém? Senhor, ilumine quem está vendo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. E quem não estiver vendo também aí, seus parentes, seus amigos. Orem por eles. Amém? Senhor Jesus. Precisava falar um pouquinho. Fiquem com Deus. Ó Senhor Jesus.